Existe uma coisa que ninguém te conta sobre mudança. Ela nunca começa quando você decide. Ela começa quando o teu corpo para de acreditar na história que você vem contando para si mesma. E tem um sintoma físico específico quando isso acontece. Você começa a sentir que está atrasada para a própria vida. Não é pressa, não é ansiedade comum. É aquela sensação visceral de que você está num lugar que já não te cabe mais, fazendo coisas que já não fazem sentido, segurando uma versão de si mesma que já morreu, mas você ainda não fez o funeral. E aí vem o pior, você tenta negociar com o inevitável. Só mais um mês, só até resolver aquilo, quando tiver coragem. Mas a verdade é que a coragem não chega antes, ela aparece durante. E nas próximas horas, você vai descobrir que já está no meio da travessia, mesmo sem ter percebido que saiu do lugar. Porque toda grande virada começa com um desconforto silencioso que você vem ignorando. E esse desconforto não é aleatório. Ele é o teu sistema nervoso gritando que detectou uma incoerência entre quem você é e o que você está fingindo ser. Os pesquisadores de transições emocionais descobriram algo brutal. O cérebro escolhe símbolos específicos quando está preparando uma ruptura interna. Imagens, sonhos, objetos, cenas que te arrepiam sem motivo aparente. Não é misticismo, é o inconsciente tentando te entregar o mapa da tua própria transformação. Por isso, eu vou te mostrar 3 portais, e um deles vai te arrepiar. Quando isso acontecer, não ignora, porque o que te arrepia é o que te pertence. Comenta qual escolheu. Esse ato de nomear ativa a virada. Sem isso, você volta para o automático. Pronta? Então respira fundo, porque daqui para frente não tem mais volta. Deixa eu te contar um segredo sobre o teu cérebro que muda tudo. Ele não processa mudança através de palavras, ele processa através de imagens. Quando você está prestes a atravessar um limiar emocional, aquele ponto sem volta onde você deixa de ser quem era, o córtex pré-frontal desliga a linguagem racional e liga o sistema límbico. E o límbico não fala português, ele fala em sensações, texturas, cores, formas. Por isso que tem dias que você olha para uma foto aleatória e sente um aperto no peito. Ou passa por uma porta e tem uma vontade estranha de atravessar. Ou vê uma luz de fim de tarde e algo dentro de você racha. Não é poesia, é neurobiologia. O teu corpo já sabe o que você ainda não admitiu. E quando ele sabe, ele começa a te entregar pistas simbólicas. Os estudos sobre transições de identidade mostram algo perturbador. Semanas antes de uma pessoa fazer uma mudança radical na vida, largar um emprego, terminar um relacionamento, mudar de cidade, ela começa a ter micro-obsessões visuais. De repente, ela só quer ver imagens de mar, ou fica fixada em portas antigas, ou não consegue parar de olhar fotos de lugares vazios. Isso não é escape, é preparação inconsciente. O cérebro está mapeando a textura emocional da mudança que você ainda não teve coragem de nomear. E aqui entra a parte que ninguém te explica. Quando você escolhe uma imagem, você não está escolhendo, você está reconhecendo. Aquela porta que te arrepia não é aleatória. Aquele portal que te dá um frio na espinha não é coincidência. É o teu sistema nervoso dizendo: essa é a frequência da tua próxima versão. Por isso, os portais que você vai ver agora não são decorativos, eles são psicoativos. Cada um foi desenhado para ressoar com um tipo específico de transição emocional que o corpo reconhece antes da mente aceitar. Portal de pedra, o corpo reconhece peso, resistência, ciclo que precisa ser quebrado. Portal de luz, o corpo reconhece vulnerabilidade, abertura, o risco delicioso de ser vista. Portal metálico, o corpo reconhece ruptura, clareza cortante, fim da negação. E quando você escolher, não vai ser porque pensou, vai ser porque sentiu. Porque a mudança real nunca começa na cabeça, ela começa no corpo. E o corpo já decidiu. Se você escolheu o portal de pedra, o seu corpo está te dizendo uma coisa muito específica. Você se traiu 3 vezes essa semana. Sabe quando você está falando e de repente percebe que sua voz saiu num tom que não é seu?
Quando você concorda com algo que te revirou por dentro, mas você apenas sorriu? Quando você se viu no espelho e teve aquela sensação estranha de quem é essa pessoa? Isso. Você tem se dobrado tanto que virou outra coisa. E o peso que você sente nas costas não é cansaço. É o volume de todas as versões suas que você trancou no armário para caber numa sala que ficou pequena demais. O portal de pedra aparece quando você está no que os estudos de psicodinâmica chamam de fadiga de identidade performada. Traduzindo sem rodeio, você está exausta de fingir que está confortável num lugar onde está sufocando. E o pior é que você já sabe disso. Você só está esperando a coragem chegar, ou o momento certo, ou a permissão de alguém. Mas aqui vai a verdade que ninguém te entrega. A coragem não vem antes da ação, ela vem durante. E o momento certo já passou, 3 vezes. Porque o portal de pedra não marca o começo da mudança, ele marca o esgotamento do padrão antigo. Você não escolheu ele porque quer mudar, você escolheu porque já não aguenta mais não mudar. E nas próximas horas, alguma coisa vai te forçar a agir. Pode ser uma conversa que você vem evitando há meses. Pode ser um não que você finalmente vai falar. Pode ser aquele pedido de demissão mental que vira real. Pode ser o término que você já ensaiou 1000 vezes no chuveiro. Mas vai ser hoje. Porque o portal de pedra é o portal do basta. E quando você atravessa ele, uma coisa estranha acontece. O medo não desaparece, mas ele finalmente fica menor que a sua raiva. Raiva de ter aceitado tão pouco, raiva de ter negociado tanto, raiva de ter esperado alguém te dar permissão para ser quem você sempre foi. Então, respira fundo, porque a virada que vem não é suave, ela é necessária. E você já está pronta, só não sabia. Se você escolheu o portal de luz, seu corpo acabou de te entregar um segredo que você vem escondendo até de você mesma. Você está com fome de ser vista, não de atenção, não de likes, não de validação barata. Você está faminta de ser reconhecida no que você realmente é, não no que você performa. E isso te apavora, porque ser vista de verdade significa mostrar a parte de você que ainda não tem filtro, a parte que duvida, a parte que quer coisas que você nunca admitiu em voz alta. A parte que sente demais e aprendeu a fingir que sente pouco. O portal de luz aparece quando você está num limiar emocional muito específico. Aquele momento em que continuar escondida dói mais do que o risco de se expor. E o interessante é que o corpo detecta isso antes da mente aceitar. Tem uma coisa que os estudos sobre transições emocionais descobriram. Quando uma pessoa está prestes a dar um passo em direção à própria vulnerabilidade, ela começa a ter uma hipersensibilidade à luz. De repente, ela repara mais nos raios de sol, ou fica obcecada por velas, ou acorda às 6 da manhã só para ver o céu clarear. Não é romantismo, é o sistema nervoso recalibrando para a frequência da abertura. Porque a luz não é só visual, ela é tátil. Ela toca onde você mais se protege. E se você escolheu esse portal, é porque uma parte sua cansou de viver com a guarda erguida. Nas próximas horas, você vai ter vontade de dizer algo que nunca disse, ou de confessar um desejo que você vem negando, ou de finalmente olhar alguém nos olhos e falar a verdade que você guardou com medo de que fosse demais. E vai ser assustador. Porque vulnerabilidade não é bonitinha, ela treme, ela gagueja, ela chora no meio da frase. Mas ela também liberta. Quando você atravessa o portal de luz, uma coisa brutal acontece. Você para de precisar da aprovação alheia, porque finalmente se aprovou. Você deixa de traduzir o que sente para caber no que os outros aguentam ouvir. E isso muda tudo. Então se prepara, porque a virada que vem não é sobre força, é sobre coragem de ser frágil. E você já está pronta para isso, mesmo achando que não está. Se você escolheu o portal metálico, algo muito específico acabou de acontecer no seu cérebro. Você entrou em modo caça, não de presa, de padrão. Sabe aquele momento em que você está no meio de uma conversa e de repente vê o script?
Tipo, você percebe que já viveu aquela cena exata 17 vezes com pessoas diferentes, mas sempre no mesmo papel? É isso. Você está tendo o que as pesquisas sobre transições de identidade chamam de descolamento cognitivo. Aquele momento em que o céu da sua cabeça racha e você finalmente vê a estrutura da jaula que você mesma construiu. E não dá mais para desfazer. O portal metálico não aparece para quem quer mudar. Ele aparece para quem já mudou por dentro, mas ainda não atualizou a vida externa. Você já é outra pessoa, só está morando na casa da versão antiga. E nas próximas horas você vai ter um estalo. Pode ser no meio de uma reunião, pode ser lendo uma mensagem, pode ser ouvindo alguém repetir uma desculpa que você engoliu 1000 vezes e de repente percebe: caralho, eu acreditei nisso. E o interessante é que esse tipo de clareza não vem suave, ela vem cortante. Tem um fenômeno brutal que acontece quando alguém sai da negação, o passado recente vira nítido. Aquelas coisas que você relevou, aqueles sinais que você ignorou, aquelas red flags que você pintou de verde, tudo volta em alta definição. E dói. Porque você percebe que sabia, sempre soube, só escolheu não ver. O portal metálico é o portal do nunca mais. Nunca mais eu aceito isso. Nunca mais eu finjo que não vi. Nunca mais eu nego o óbvio só para manter a paz. E quando você atravessa ele, uma coisa estranha acontece. Você não fica triste, você fica precisa, tipo bisturi. Você começa a cortar o que não presta com uma frieza cirúrgica, sem drama, sem explicação, sem segunda chance. Porque agora você vê, e quem vê não volta. Então se prepara, porque a virada que vem não é emocional, é estrutural. Você não vai sentir diferente, você vai pensar diferente. E isso reconstrói tudo. Aqui vai uma coisa que ninguém te explica sobre mudança. Ela nunca chega gritando, ela chega sussurrando. E você ignora 3, 4, 10 vezes. Até que ela cansa de sussurrar e quebra um prato na sua cara. O timing de uma virada não é dramático, é microscópico. Começa com uma frase que alguém solta do nada e gruda em você o dia inteiro. Ou com um olhar que você recebe e te desestabiliza. Ou com aquela vontade inexplicável de chorar no trânsito às 3 da tarde. Não é intensidade, é frequência. E o teu corpo capta a frequência muito antes da tua cabeça nomear o que está acontecendo. Tem uma coisa fascinante que acontece no cérebro durante transições. Ele começa a reorganizar a percepção do tempo. Horas viram elásticas, conversas de 5 minutos parecem ter durado uma vida. E tem dias que você jura que já viveu antes, porque de certa forma já viveu, só em outra versão. Isso não é déjà vu, é reconhecimento do padrão prestes a se quebrar. O estranho é que quando a mudança interna já aconteceu, o mundo externo começa a entregar sinais. Não porque o universo é mágico, mas porque você finalmente está prestando atenção no que sempre esteve lá. Aquela mensagem que chega do nada, aquele convite inesperado, aquela oportunidade que aparece justamente agora. Não é sorte, é sincronia emocional. O externo responde ao que o interno já decidiu. E nas próximas horas você vai começar a perceber isso. Vai ter uma conversa que você não planejou, ou vai receber uma notícia que você não esperava, ou vai sentir um clique tão claro que parece que alguém acendeu uma luz dentro da sua cabeça. E você vai saber. Não porque alguém te disse, mas porque finalmente parou de discutir com o óbvio. Então fica atenta, porque a virada não vai chegar como você imaginou. Ela vai chegar exatamente do jeito que você precisa. Sabe por que você não muda? Não é falta de coragem, não é medo do desconhecido. É medo de quem você vai perder quando virar a outra pessoa. E eu não estou falando de perder gente, estou falando de perder você mesma. Aquela versão sua que é reconhecida, aquela que sabe o papel que tem, aquela que pelo menos é previsível. Porque toda virada carrega um luto invisível, você precisa se despedir de quem você foi. E ninguém te prepara para isso. Tem um fenômeno brutal que acontece antes de toda grande mudança. O corpo cria uma resistência física. Não é preguiça, é preservação de identidade.
Se você escolheu o portal de pedra, a resistência vem como inércia. Aquela sensação de que só mais um pouco vai ser suportável. Aquela negociação infinita com o insuportável. Porque romper significa admitir que você aguentou tempo demais. E isso dói mais do que continuar aguentando. Se você escolheu o portal de luz, a resistência vem como proteção. Aquele medo de que, se você se abrir de verdade, vão te rejeitar. Ou pior, vão te amar pela parte que você finalmente mostrou e aí você nunca mais vai poder esconder. E se eles virem tudo e não ficarem? Se você escolheu o portal metálico, a resistência vem como nostalgia, porque aceitar que você foi enganada ou que se enganou significa refazer a história inteira. E tem uma parte sua que prefere continuar na ilusão do que enfrentar a quantidade de verdade que vai ter que rever. Mas aqui está o segredo que muda tudo. A resistência não é tua inimiga. Ela é a última negociação do eu antigo tentando manter o contrato. E quando você reconhece isso, para de brigar com ela. Para de se culpar por não estar pronta. Para de achar que tem algo errado contigo porque a mudança não veio fácil. Porque mudança nunca é fácil. Mas ela pode ser honesta. E quando você escolhe a honestidade, a resistência perde força. Não some. Só fica mais silenciosa. E você? Você fica mais clara. Vou te contar o que ninguém avisa sobre o dia seguinte à virada. Você não vai acordar iluminada. Vai acordar com ressaca emocional. Porque mudança real não é euforia, é desorientação. É tipo quando você muda um móvel de lugar na casa e por 3 semanas você ainda estica a mão para o lugar errado. O corpo demora a atualizar o mapa. E com identidade é pior, porque você passa anos construindo um jeito de ser, uma forma de reagir, um tom de voz que funciona, e de repente você precisa desaprender tudo, sem manual. E isso dá medo. Tem uma coisa que acontece depois de toda virada interna. Você fica mais clara, mas também mais desconfortável. As pessoas percebem e reagem. Algumas se aproximam, finalmente te reconhecem, tipo, ah, você estava aí o tempo todo. Outras se afastam, não porque te odeiam, mas porque você saiu do personagem que elas precisavam que você fosse. E isso desestabiliza a dinâmica inteira. E aqui vem o mais estranho. Você não vai se importar tanto quanto achava que ia. Porque quando você atravessa um limiar de verdade, algo muito específico acontece no sistema nervoso. Você para de negociar com quem não te vê. Não é frieza, é economia de energia. Você simplesmente para de tentar caber, e isso libera um espaço gigante para finalmente existir. Mas tem um paradoxo brutal nisso tudo. Quanto mais clara você fica, mais sozinha você pode se sentir no começo. Porque clareza assusta, ela expõe, ela não deixa ninguém se esconder, nem você, nem quem está perto. E tem gente que não aguenta isso. Mas sabe o que muda de verdade? A qualidade do silêncio. Antes da virada, o silêncio é ansioso. Você fica pensando no que deveria estar fazendo, no que está perdendo, em quem está te julgando. Depois da virada, o silêncio é denso. Você finalmente cabe nele. E isso não tem preço. Agora, deixa eu virar o jogo. Você não escolheu o portal. Ele te reconheceu. Parece papo místico, mas não é. É mecânica da atenção. O cérebro não processa todas as imagens com a mesma intensidade. Ele filtra baseado no estado emocional atual. E quando você está num limiar, aquele ponto invisível entre quem você era e quem está se tornando, o sistema nervoso fica hipersensível a símbolos que ecoam a frequência da transição. Por isso, você pode ver 10 portas e só uma te arrepia. Não é escolha consciente, é reconhecimento visceral. A imagem que te pegou, ela já estava dentro de você antes de aparecer na tela. E aqui mora algo perturbador. Você não está se preparando para a mudança. A mudança já está acontecendo. Você só ainda não atualizou a narrativa. Tem um conceito brutal que poucos entendem. A virada interna sempre precede a virada externa.
Semanas antes de você tomar decisão, o corpo já começou a se reorganizar. O tom de voz muda, o ritmo da respiração altera, até a forma como você ocupa o espaço físico se transforma. Só que a mente ainda está tentando segurar a história antiga. E aí vem o estalo. Aquele momento em que você percebe, eu já não sou mais aquela pessoa, e não tem como voltar. Porque uma vez que você vê, não dá para desfazer. O portal que você escolheu não te mostrou o futuro, ele te mostrou o presente que você ainda estava negando. E nas próximas horas, o externo vai começar a colapsar na direção do interno. Não porque você vai fazer algo heróico, mas porque você finalmente vai parar de fazer algo, parar de sustentar a versão de si mesma que já não existe mais. E quando você solta, o mundo inteiro se reorganiza. Então, respira fundo, porque você não está indo ao encontro da sua virada. Ela já está vindo na sua direção. E você? Você só precisa parar de correr. Olha, eu sei que você entrou aqui esperando um teste. Mas no fundo, você já sabia o que ia encontrar? Porque ninguém clica num vídeo sobre portais e viradas se não está sentindo aquele desconforto silencioso que avisa: algo precisa mudar. E a verdade é essa. Não existe ponto de virada perfeito, existe ponto de virada honesto. Aquele momento em que você finalmente para de fingir que está bem onde dói, que para de esperar a versão editada da coragem, que aceita que a mudança nunca vai ser confortável, mas pode ser verdadeira. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já tomou a decisão. Pode ser que a cabeça ainda esteja negociando, mas o corpo já sabe. E nas próximas horas, ele vai te lembrar. Através de um arrepio, de uma coincidência, de uma frase que alguém vai soltar e vai te acertar no lugar certo. Presta atenção, porque a virada não grita, ela sussurra. E você? Você finalmente está ouvindo. Se quiser, comenta qual portal escolheu. Não por mim, por você. Porque quando você nomeia, você ativa. E quando você ativa, você se compromete. Não com a mudança perfeita, mas com a mudança real. E se esse vídeo mexeu com você, se te fez sentir vista, ou se simplesmente te deu aquele clique que você precisava, compartilha com alguém que também está nesse limiar. Às vezes, a gente precisa ouvir de fora o que já sabe por dentro. Porque no fim, a vida inteira é feita de portais. Alguns a gente atravessa sem perceber. Outros a gente fica anos olhando de longe. Mas tem aqueles que a gente reconhece na hora. E quando reconhece, não tem volta, só travessia. Então vai, atravessa, porque do outro lado você está te esperando. E ela já está cansada de esperar.